Pense por um momento. E se eu te dissesse que a ressurreição de Jesus não é o fim da história, mas o começo de algo grandioso, algo que ainda tem o poder de transformar vidas até hoje? Imagine o impacto que esse evento teve, não só naqueles que viveram naquele tempo, mas em todos nós, em toda a humanidade, até os dias atuais. E o mais incrível, a última revelação que trago para você, no final desse vídeo, será a mais poderosa de todas. Então fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua vida. Olá, queridos irmãos em Cristo. Olá, amados filhos de Deus. O Senhor Jesus está com todos nós. Que a paz do nosso Senhor esteja com você e com sua família e que muitas bênçãos de vitória sejam derramadas sobre cada um de vocês. Eu sou Fernando, do canal Orações para Sempre, e é uma alegria imensa estar aqui com você, compartilhando algo tão profundo e transformador. Hoje nós vamos explorar um tema muito poderoso: o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Esse é um tema que nos leva a refletir profundamente sobre o impacto do maior evento da história humana. A ressurreição de Jesus não foi o fim de uma jornada. Ao contrário, foi o início de algo extraordinário que afetaria para sempre o curso da história e as nossas vidas. Por isso, ao longo deste vídeo, eu quero que você abra seu coração e sua mente para o que Deus tem a revelar a cada um de nós. E fique atento, pois ao final, vamos compartilhar algo que pode mudar a sua visão sobre o plano divino para a humanidade. Antes de começarmos a nossa reflexão, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal Orações para Sempre. Deixe um like se você acredita que este conteúdo pode tocar vidas. Comente abaixo o que você pensa sobre o tema e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Eu prometo que ao final desse vídeo, revelações surpreendentes serão feitas e com certeza você sairá com uma nova compreensão sobre o poder da ressurreição de Jesus. Agora, antes de mergulharmos nos detalhes desse tema tão profundo, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus e vamos pedir para que Ele abra nossa mente e nosso entendimento. Senhor Deus, em nome de Jesus, elevamos nosso coração a Ti. Te pedimos, Senhor, que abra nossa mente e entendimento para compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, guiando-nos neste momento, e que Tua paz e bênçãos sejam derramadas sobre cada pessoa que está ouvindo neste momento. Que este vídeo seja uma ferramenta de restauração, de fé e de fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Agora que estamos preparados, vamos seguir em frente. Quando Jesus ressuscitou, algo maravilhoso aconteceu. Ele venceu a morte e trouxe uma nova realidade para todos os que nele creem. Mas o que exatamente aconteceu após a ressurreição? Como isso mudou tudo? Vamos começar nossa jornada, porque o que você verá agora será surpreendente. Nos evangelhos, vemos que após a ressurreição, Jesus apareceu várias vezes para os seus discípulos, mostrando a eles que realmente estava vivo. Ele não apareceu como uma figura mística, mas de forma real, palpável. Em Mateus capítulo 28, versículos 9 a 10, está escrito: E eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abrasaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide, dai a nova a meus irmãos, para que se dirijam a Galiléia, lá me verão. Essa passagem é fundamental, pois nos mostra o primeiro contato físico de Jesus com suas discípulas após a ressurreição. Ele se revelou a elas de forma íntima e pessoal. E o mais importante, ele não apenas revelou sua ressurreição, mas também lhes deu uma missão: ide, dai a nova a meus irmãos. A partir desse momento, a missão de anunciar a ressurreição e o Evangelho de Cristo seria dada a seus discípulos, e essa missão se estenderia até os dias de hoje. Mas o que mais aconteceu depois disso? Jesus apareceu a outros discípulos e seguidores.
Ele teve um encontro especial com 2 discípulos na estrada de Emaús, como relatado em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32. Esses 2 discípulos, embora estivessem tristes e desanimados, tiveram os olhos abertos por Jesus e o reconheceram apenas depois de um momento de reflexão e de sua revelação. Quando isso aconteceu, eles correram de volta para Jerusalém para contar aos outros o que haviam visto. Essa experiência é vital para entendermos o poder da ressurreição. Jesus não apareceu de qualquer maneira. Ele se revelou aos seus discípulos de uma maneira personalizada, levando-os a refletir e entender com mais profundidade. O mesmo acontece com cada um de nós. A ressurreição de Jesus não é algo distante, mas algo que, quando buscamos, ele se revela a nós de maneira pessoal e transformadora. Agora, pare por um instante e reflita. Você tem permitido que Jesus se revele pessoalmente a você? Ele deseja revelar-se de forma íntima e poderosa, e ele está pronto para abrir seus olhos, como fez com os discípulos de Emaús. Amados filhos de Deus, vocês estão prontos para continuar essa jornada de entendimento sobre o que aconteceu após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Sei que Deus tem grandes revelações para cada um de nós, e eu peço que Ele continue a abrir nossos corações para a profundidade da Sua palavra. Agora que começamos a entender a primeira parte, vamos dar um passo mais profundo. Quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu apenas para os discípulos, mas também para muitos outros, e fez questão de fortalecer a fé dos que ainda estavam em dúvida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8, o apóstolo Paulo nos lembra de maneira clara a quantidade de testemunhas que presenciaram a ressurreição de Jesus, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. E por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui, vemos que a ressurreição de Jesus foi um evento testemunhado por muitas pessoas, que, ao verem com seus próprios olhos a realidade de Cristo ressuscitado, não tiveram outra escolha senão se entregar totalmente ao Evangelho que ele havia vindo anunciar. A veracidade da ressurreição não depende apenas da experiência dos discípulos mais próximos, mas de uma vasta gama de testemunhas que confirmaram o acontecimento. Mas o que aconteceu após essas aparições? Durante as várias vezes em que apareceu, Jesus não só revelou sua identidade, mas também instruiu os discípulos sobre o que deveria ser feito a seguir. Ele os preparou para um novo período na história do mundo, o início da igreja. Em Atos, capítulo 1, versículos 3 a 5, está escrito: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Durante esses 40 dias, Jesus não apenas apareceu para os discípulos, mas também os instruiu sobre o reino de Deus e o plano divino que estava prestes a ser revelado. Ele os preparou para a missão de pregar o Evangelho a todas as nações. E o mais importante, ele os instruiu a esperar pela promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo, que aconteceria em Pentecostes, em Atos capítulo 2. Essa promessa foi um ponto crucial para a vida da igreja e para o cumprimento da missão que Jesus havia deixado. Você já pensou sobre o quanto a vinda do Espírito Santo foi essencial para a continuação da obra de Jesus? Sem o Espírito Santo, os discípulos não teriam a força necessária para levar a mensagem de Cristo ao mundo. E o que significa isso para nós hoje? A mesma força, a mesma capacitação do Espírito Santo está disponível para cada um de nós que crê em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está presente em nós,
capacitando-nos a viver uma vida plena em Cristo e a cumprir a missão que Ele nos confiou. Mas, antes de continuar, é importante refletirmos sobre a realidade da ascensão de Jesus. Após esses 40 dias de instrução e aparições, em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, vemos um momento crucial. E dizendo isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais também lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A ascensão de Jesus não foi apenas uma despedida, mas uma promessa. Os discípulos estavam vendo o Senhor subir aos céus, mas não estavam vendo o fim da história. Ao contrário, a ascensão marcou o início de uma nova fase, na qual Jesus voltaria para o Pai, mas ainda estaria presente de maneira especial por meio do Espírito Santo. E mais ainda, essa ascensão nos lembra da promessa da segunda vinda de Cristo. Ele virá novamente para buscar aqueles que o amam e que têm esperado por sua volta. A ascensão de Jesus não é apenas uma lembrança de que ele subiu aos céus, mas também um lembrete de que ele voltará. Essa promessa nos impulsiona a viver com esperança, vigilância e fé. A expectativa da volta de Jesus deve ser uma motivação constante para nossas vidas, nos encorajando a viver de maneira digna do chamado que ele nos fez. E o que aconteceu com os discípulos após a ascensão de Jesus? Eles obedeceram à sua instrução e aguardaram o cumprimento da promessa, indo para Jerusalém e permanecendo em oração, aguardando o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu em Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre eles com poder, e eles foram capacitados para pregar a mensagem de Jesus de maneira ousada e eficaz, testemunhando de sua ressurreição a todo o mundo. Agora eu te pergunto, você tem vivido aguardando a manifestação do Espírito Santo em sua vida? Tem buscado essa capacitação para viver de maneira plena no Senhor? Lembre-se, a mesma promessa que os discípulos receberam é a que está disponível para você. O Espírito Santo quer capacitar você para viver uma vida vitoriosa em Cristo. Amados irmãos e irmãs, que alegria poder continuar esta jornada com você. Já vimos como a ressurreição de Jesus não foi o fim de uma história, mas o ponto de partida para a transformação total da vida dos discípulos e, por consequência, de todos nós. Até agora, exploramos as primeiras aparições de Jesus e como ele instruiu seus discípulos, deixando-lhes uma missão divina e a promessa do Espírito Santo. Mas o que mais aconteceu após a ressurreição de Jesus? Como esses eventos moldaram a igreja primitiva e o nosso cristianismo de hoje? Vamos começar com um dos aspectos mais profundos e significativos da vida dos discípulos após a ressurreição: o fortalecimento da sua fé e sua transformação radical. Quando Jesus morreu, os discípulos estavam desolados e com medo, e muitos deles até duvidaram daquilo que haviam vivido com ele. Mas, após a ressurreição, algo extraordinário aconteceu. A dúvida e o medo deram lugar a uma fé inabalável. Uma fé que os levou a pregar abertamente, até mesmo diante da perseguição. Em João, capítulo 20, versículos 19 a 23, encontramos um momento significativo. No mesmo dia, sendo já tarde, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam reunidos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. A quem os retiverdes, são retidos. Neste momento, vemos Jesus se manifestando de forma poderosa e transformadora. Ele aparece no meio dos discípulos, oferecendo-lhes sua paz, que seria o maior remédio para os corações cheios de medo e angústia. Mas mais do que isso, ele lhes dá uma comissão divina e o poder do Espírito Santo, algo que seria crucial para o cumprimento da missão que ele os confiaria. Essa cena de Jesus soprando sobre os discípulos e lhes concedendo o Espírito Santo marca um novo começo para a igreja. Eles já não seriam mais os mesmos. Você consegue imaginar como os discípulos se sentiram naquele momento? O Senhor Jesus, que havia sido crucificado, agora estava vivo e lhes dava autoridade para continuar sua obra. Ele não só ressuscitou, mas também preparou os seus seguidores para viver uma vida plena de poder e transformação, capacitando-os para o perdão dos pecados e para a propagação do Evangelho. E esse poder do Espírito Santo não se limitou a uma simples capacitação, mas se traduziu em ações concretas e impactantes. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele deu um sinal claro de que a missão deles não era apenas para aquele momento, mas para todas as gerações que viriam depois. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo que foi prometido não só os fortaleceria, mas os faria testemunhas de Cristo, capazes de espalhar o Evangelho para todos os povos, até os confins da terra. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus foi o nascimento de uma missão global, onde cada cristão é chamado a ser uma testemunha da obra redentora de Cristo. Esse chamado não é limitado ao passado, mas se estende a cada um de nós, que hoje somos desafiados a levar adiante essa mesma missão. E o que os discípulos fizeram com esse poder e essa missão? Eles saíram pelo mundo, sem medo e com coragem, proclamando a boa nova de que Jesus Cristo havia ressuscitado. E em cada lugar onde pregavam, sinais e maravilhas aconteciam, pois o Espírito Santo estava com eles, capacitando-os a fazer obras poderosas em nome de Jesus. Em Atos, capítulo 3, por exemplo, vemos o apóstolo Pedro curando um homem coxo, dizendo: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. A transformação que ocorreu na vida dos discípulos foi notável, pois o poder da ressurreição foi derramado sobre eles, tornando-os instrumentos vivos de cura, libertação e proclamação do Evangelho. No entanto, a missão não seria fácil. O que aconteceu depois da ressurreição também envolveu momentos de perseguição e sofrimento para os discípulos. Muitos deles enfrentaram prisões, açoites e até a morte. Mas nada os impediu de continuar a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, que inicialmente perseguia os cristãos, teve sua vida transformada pela revelação de Jesus ressuscitado na estrada para Damasco. Ele, que antes era um perseguidor implacável, agora se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, sofrendo em nome de Cristo, mas sempre avançando com firmeza no chamado que recebeu. O testemunho dos discípulos e apóstolos não foi apenas de palavras, mas também de ações. Eles viveram de acordo com a mensagem que proclamaram, com um compromisso radical com Cristo e com o reino de Deus. Essa radicalidade é um desafio para todos nós. A ressurreição de Jesus nos chama a viver de maneira transformada, a ser testemunhas vivas de sua obra redentora. E assim como os discípulos, estamos chamados a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a libertar os cativos e a levar a luz de Cristo aos confins da terra. Agora, eu te pergunto, você tem sido uma testemunha viva de Cristo?
A ressurreição de Jesus não é um evento distante, mas uma realidade presente que deve impactar profundamente a maneira como vivemos e cumprimos a missão que Ele nos deu. A ressurreição de Jesus nos desafia a viver com coragem, sem medo, para cumprir a missão de levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. À medida que nos aproximamos do fim dessa parte, reflita sobre sua própria caminhada cristã. Você tem vivido de maneira radical, como os primeiros discípulos? Tem se deixado conduzir pelo poder do Espírito Santo, cumprindo sua missão com ousadia e fé? Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como é maravilhoso continuarmos essa jornada juntos, explorando o que aconteceu após a gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já vimos como a ressurreição transformou os discípulos, dando-lhes um novo poder e missão por meio do Espírito Santo. Agora, vamos dar um passo mais profundo e examinar como a igreja primitiva se desenvolveu e como os discípulos, agora cheios de fé e ousadia, começaram a espalhar a mensagem de Cristo ao redor do mundo. Quando Jesus ressuscitou, Ele não apenas apareceu para os discípulos, mas também instituiu um novo relacionamento com a humanidade, inaugurando um tempo de salvação que alcançaria todas as nações. Como Ele mesmo disse em Mateus, capítulo 28, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A missão que Jesus deu aos seus discípulos era global. O Evangelho de Cristo não deveria ser restrito a um único grupo, mas deveria ser pregado para todos os povos, em todas as partes da terra. E foi justamente isso que aconteceu após a ascensão de Jesus. Como vimos anteriormente, os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo e no dia de Pentecostes experimentaram o cumprimento dessa promessa de maneira sobrenatural. O Espírito Santo desceu sobre eles com poder e eles começaram a falar em línguas diferentes, proclamando as maravilhas de Deus em diversas línguas, para que todos os presentes, que eram de diferentes regiões e culturas, pudessem ouvir o Evangelho. Isso está registrado em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse evento marcante não só foi um cumprimento da promessa de Jesus, mas também o início do cumprimento da grande comissão. Ao receberem o Espírito Santo, os discípulos foram capacitados para cumprir sua missão de fazer discípulos de todas as nações. Esse momento, em Pentecostes, marcou o nascimento da igreja primitiva. O Espírito Santo não apenas os capacitou para pregar, mas também os uniu como corpo de Cristo, formando uma comunidade que viveria em amor, unidade e fidelidade à palavra de Deus. Mas é importante destacar que esse processo de evangelização não foi fácil. Os discípulos enfrentaram grandes desafios, perseguições e obstáculos. A primeira grande perseguição que a igreja enfrentou surgiu logo após o Pentecostes, quando Pedro e João foram presos por pregarem em nome de Jesus. Em Atos, capítulo 4, versículos 18 a 20, vemos que as autoridades judaicas tentaram impedir que os discípulos pregassem sobre a ressurreição de Jesus. Então, os chamaram e ordenaram que, de maneira alguma, falassem ou ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhes: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer a vós antes do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aqui vemos algo poderoso. Os discípulos, mesmo diante da ameaça de prisão e perseguição, não se intimidaram. Eles tinham uma mensagem de vida eterna e estavam dispostos a pagar qualquer preço para proclamá-la. Eles não podiam deixar de falar sobre o que haviam visto e ouvido com Jesus. Eles foram transformados pela ressurreição de Cristo, e isso os impelia a proclamar o Evangelho independentemente das consequências.
Eu te pergunto, amado irmão e irmã, você tem sido tão ousado em sua fé como os primeiros discípulos? A ressurreição de Jesus não é apenas uma história do passado, mas um evento que deve mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser testemunhas vivas de Cristo, compartilhando sua mensagem de salvação com todos ao nosso redor, não importa as dificuldades que enfrentemos. Com o passar do tempo, a igreja foi crescendo e se espalhando para além de Jerusalém. A perseguição que começou com os líderes judeus se intensificou, mas a propagação do evangelho também cresceu. Um dos maiores missionários da história da igreja, o apóstolo Paulo, foi um dos principais responsáveis por levar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Sua vida foi transformada após um encontro pessoal com Jesus ressuscitado na estrada para Damasco, conforme relatado em Atos capítulo 9. Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora se tornava um dos maiores defensores da fé. Ele viajou por diversas regiões, pregando e fundando igrejas, enfrentando adversidades, prisões e até perseguições, mas nunca desistiu da missão que Jesus lhe deu. Paulo entendeu, através da revelação do Espírito Santo, que a salvação de Cristo não era apenas para os judeus, mas para todos, sem exceção. Ele proclamou em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E essa mesma missão, meus amados, é a nossa missão hoje. A ressurreição de Jesus não foi um evento apenas para um período da história, mas é o fundamento de nossa fé. Nós, como igreja, somos chamados a proclamar essa mensagem para todos os cantos da terra. Assim como os apóstolos, enfrentaremos dificuldades, desafios e até perseguições, mas o poder do Espírito Santo nos capacita para ser testemunhas fiéis de Cristo. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus foi o nascimento da igreja, a expansão do Evangelho e a formação de um corpo unido em Cristo. Jesus não apenas venceu a morte, mas nos deu uma missão para levar a luz de sua ressurreição ao mundo inteiro. Hoje a missão continua e somos parte desse grande plano de Deus para a humanidade. Estamos aqui para proclamar que Ele vive, que Ele ressuscitou e que em Cristo temos vida eterna. Em meio às adversidades, os discípulos se mantiveram firmes. Eles entenderam que a ressurreição de Jesus não era apenas um evento de um passado distante, mas uma realidade viva que transformava suas vidas e que deveria ser proclamada ao mundo. E você, meu irmão, minha irmã, tem proclamado com a mesma coragem a verdade da ressurreição de Jesus? A vida cristã é uma vida de ousadia, fé e confiança no poder do Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita para cumprir a missão que Deus nos deu. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos caminhando juntos, explorando os profundos efeitos da ressurreição de Jesus sobre os primeiros discípulos e sobre nós, cristãos hoje. Até agora, já vimos como os discípulos receberam o poder do Espírito Santo e como a igreja primitiva cresceu e se espalhou. Contudo, o que mais aconteceu após a ressurreição de Jesus, que impactou a história do cristianismo? Como a mensagem da ressurreição se aprofundou e levou a igreja a viver de maneira radical e transformadora? Ao refletirmos sobre a ressurreição de Cristo, é essencial entender o impacto que ela teve na visão dos discípulos sobre a vida, a morte e o reino de Deus. Eles começaram a perceber que a ressurreição não era apenas um evento glorioso que mostrava o poder de Deus sobre a morte, mas também um sinal de que o reino de Deus havia começado a se manifestar de maneira mais plena. Jesus, ao ressuscitar, inaugurou um novo tempo, uma nova era, e a sua ressurreição era a garantia de que ele havia vencido o pecado e a morte, trazendo vida eterna a todos aqueles que creem nele.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem." A palavra primícias significa o primeiro fruto, o começo de uma grande colheita. Ou seja, a ressurreição de Jesus é o primeiro sinal de que todos aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. Jesus não é apenas a garantia da nossa salvação, mas a evidência de que a morte foi vencida de uma vez por todas. Esse entendimento transformou a maneira como os discípulos viam a vida e o sofrimento. Antes da ressurreição, os discípulos temiam a morte, pois ela parecia ser a última palavra sobre a vida humana. No entanto, depois da ressurreição de Jesus, eles começaram a ver a morte de uma perspectiva completamente diferente. A morte não era mais o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Como Jesus disse em João, capítulo 11, versículo 25, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." A ressurreição de Jesus trouxe uma nova esperança, não apenas para os discípulos, mas para todos os cristãos. Hoje, nós, como seus seguidores, vivemos com a certeza de que, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa esperança em Cristo nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida, para viver com coragem e para olhar para o futuro com confiança. A morte, que antes parecia ser o maior inimigo da humanidade, foi derrotada na cruz e na ressurreição de Cristo. No entanto, essa nova visão da vida e da morte não foi apenas algo que confortou os discípulos, mas também os impulsionou a viver de forma radical. Eles não mais viviam com medo de morrer por causa de sua fé, mas estavam dispostos a dar suas vidas para proclamar o Evangelho e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como vemos em Atos, capítulo 5, versículo 41, depois de serem perseguidos e ameaçados pelos líderes religiosos, e eles saíram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Os discípulos não viam o sofrimento como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade de se identificar mais profundamente com o sofrimento de Cristo. Eles entendiam que a ressurreição não era apenas um evento glorioso, mas um convite a uma nova maneira de viver. Uma vida de sacrifício, serviço e, quando necessário, até de martírio, por amor a Cristo e ao Evangelho. E o que dizer da transformação que aconteceu dentro de cada um deles? A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas algo que teve um impacto profundo e pessoal na vida de cada discípulo. Em especial Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, experimentou um dos maiores momentos de restauração após a ressurreição. Em João, capítulo 21, versículos 15 a 17, Jesus aparece a Pedro e lhe faz uma pergunta decisiva: "Simão, filho de João, tu me amas?" Jesus fez essa pergunta 3 vezes, e cada vez que Pedro respondia, Jesus lhe dava uma tarefa: "Apacenta as minhas ovelhas." Esse momento foi uma restauração completa para Pedro, que havia negado Jesus, mas que agora, depois de ver a ressurreição, estava pronto para assumir seu chamado com coragem e fidelidade. A ressurreição de Cristo não só trouxe perdão para os discípulos, mas também os restaurou e os preparou para cumprir a grande comissão de levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro. Pedro, que um dia havia sido um homem de falhas, agora se tornava uma pedra fundamental na edificação da igreja. Ele, que havia sido fraco, agora estava firme e fortalecido pela ressurreição de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Essa restauração é algo que também nos chama hoje. Quantas vezes, em nossa caminhada cristã, nos sentimos falhos, desanimados ou distantes de Deus? A ressurreição de Jesus traz para nós a mesma promessa de restauração e perdão. Não importa o quanto tenhamos falhado ou nos afastado, a ressurreição de Cristo nos oferece uma nova chance, uma nova vida e a oportunidade de viver para Ele com coragem e fidelidade.
A transformação que a ressurreição de Jesus trouxe não foi limitada aos discípulos da época, mas se estende a nós hoje. O poder da ressurreição está disponível para todo aquele que crê. Quando cremos em Cristo e em sua ressurreição, experimentamos uma transformação radical. Somos perdoados, restaurados e capacitados a viver uma vida nova em Cristo. Hoje, queremos refletir sobre o impacto da ressurreição em nossa própria vida. Será que temos vivido de acordo com a esperança e a transformação que a ressurreição nos oferece? Jesus nos chama para uma vida de ousadia, fé e compromisso com o reino de Deus. Assim como os discípulos, somos chamados a viver de maneira radical, proclamando a boa nova da ressurreição e vivendo como testemunhas vivas do poder de Cristo. Em Cristo, a morte foi vencida e uma nova vida foi inaugurada. E agora, nós, como seus seguidores, somos chamados a viver essa nova vida, proclamando sua ressurreição e vivendo de acordo com a esperança eterna que Ele nos deu. Amados filhos de Deus, como é maravilhoso estarmos juntos nesse momento, explorando e aprofundando nosso entendimento sobre o impacto da ressurreição de Jesus. Já vimos como ela transformou a vida dos discípulos e como ela continua sendo a base da nossa fé cristã hoje. Mas agora, vamos dar mais um passo e examinar a profunda mudança que a ressurreição trouxe não apenas para os discípulos, mas também para o mundo, para a igreja e para todos os cristãos que nasceriam depois deles. Quando Jesus ressuscitou, Ele não apenas trouxe nova vida para si mesmo, mas também abriu a porta da vida eterna para todos os que creem nele. Em João capítulo 14, versículo 19, Jesus afirma com clareza: porque assim como o Pai me ressuscitou dos mortos, eu também ressuscitarei a vocês. A ressurreição de Jesus não foi um ato isolado, mas uma garantia de que todos os que nele creem também terão vida eterna. A morte já não tem mais a última palavra. Cristo é a vitória final sobre a morte e o pecado. A grande promessa de Jesus, de que Ele voltaria e ressuscitaria todos os que creem nele, é o que dá sentido à nossa esperança cristã. Ao longo dos séculos, muitos têm esperado pela segunda vinda de Cristo e pela ressurreição final, onde o mundo será restaurado e onde viveremos para sempre na presença de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Jesus, ao ressuscitar, tornou possível a vida para todos que nele creem. Essa promessa de vida eterna trouxe uma mudança radical na forma como os discípulos e os primeiros cristãos encaravam a morte e o sofrimento. Antes da ressurreição, a morte era vista como algo final, um inimigo imbatível. Após a ressurreição de Jesus, a morte passou a ser vista como uma porta para a eternidade. Como Paulo declara em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ressurreição de Jesus nos ensina que a morte não é algo a temer, mas um ganho, pois é a transição para a vida eterna com Cristo. A vitória sobre a morte é uma das mensagens centrais da ressurreição. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Ele derrotou Satanás, o pecado e a morte, tornando-se o Senhor da vida. A vitória de Jesus sobre a morte não foi apenas para Ele mesmo, mas para toda a humanidade. Ele nos ofereceu a oportunidade de viver em comunhão com Deus, agora e para sempre. Essa compreensão da vitória sobre a morte e a oferta de vida eterna com Cristo deve impactar a maneira como vivemos. A ressurreição de Jesus não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade que começa agora. Quando nos tornamos cristãos, recebemos uma nova vida em Cristo, que começa imediatamente, e essa nova vida é marcada pela presença do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 11, Paulo nos lembra: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos
também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. A ressurreição de Jesus tem um impacto direto em nossas vidas agora, pois o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos vive em nós, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Uma das coisas mais poderosas que a ressurreição de Jesus nos ensina é que ele não apenas conquistou a vida eterna para nós, mas também nos deu um novo propósito. Assim como os discípulos foram chamados para espalhar o Evangelho por todo o mundo, nós também fomos chamados para viver de acordo com o Evangelho e proclamá-lo ao mundo. A vida cristã é uma vida de missão, onde somos chamados a ser luz nas trevas e a levar a mensagem de salvação a todos os que estão ao nosso redor. A ressurreição de Jesus não é uma mensagem que devemos guardar para nós mesmos, mas uma verdade que deve ser compartilhada com o mundo inteiro. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." A missão dos discípulos não estava limitada ao seu tempo e local. Eles foram chamados a espalhar a mensagem de Jesus até os confins da terra, e esse chamado se estende a nós hoje. A ressurreição de Jesus nos dá o poder e a ousadia para cumprirmos essa missão, por meio do Espírito Santo. Por isso, a igreja primitiva, impulsionada pelo poder do Espírito Santo e pela ressurreição de Jesus, foi ousada e corajosa em pregar o Evangelho. Eles enfrentaram perseguições, dificuldades e até a morte, mas não se intimidaram. Como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42, "E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus o Cristo." Eles sabiam que, embora a perseguição fosse real, a mensagem de Cristo era muito mais poderosa do que qualquer obstáculo. E essa mesma mensagem é a que nós devemos continuar a proclamar hoje, com o mesmo fervor e dedicação. No entanto, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus também nos ensina uma lição fundamental sobre o perdão e a reconciliação. Ao ressuscitar, Jesus não apenas venceu a morte, mas também nos ofereceu perdão e restauração. Um exemplo claro disso está em sua interação com os discípulos após a ressurreição, especialmente com Pedro, como já vimos. Jesus, ao restaurar Pedro, demonstrou a profundidade de seu perdão e o desejo de que seus seguidores fossem perdoados e restaurados. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus nos chama a viver em perdão. Jesus nos ensinou a perdoar uns aos outros, assim como ele nos perdoou. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, ele diz: "Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará." A ressurreição de Jesus é a base de nossa reconciliação com Deus e uns com os outros. Ela nos mostra que, em Cristo, a restauração é sempre possível. Em resumo, queridos irmãos, a ressurreição de Jesus traz uma nova vida, um novo propósito e uma nova missão. Ela nos dá a certeza da vida eterna, nos capacita a viver de acordo com o Espírito Santo e nos chama a proclamar o Evangelho com ousadia e amor. E mais importante ainda, a ressurreição nos ensina a viver em perdão e reconciliação, refletindo o amor de Cristo para com todos. Que possamos viver com a certeza de que em Cristo a morte foi vencida e que temos a promessa da vida eterna, agora e sempre. Amados filhos de Deus, como é maravilhoso estar novamente em sua presença, refletindo sobre os profundos impactos da ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ao longo dos momentos que temos compartilhado, estamos aprendendo a entender não apenas o que aconteceu naqueles dias após a ressurreição, mas também como isso nos afeta diretamente em nosso caminhar cristão. Agora, vamos continuar nossa reflexão, aprofundando nosso entendimento sobre o que mais se seguiu após a vitória de Jesus sobre a morte.
Uma das lições mais profundas que a ressurreição de Jesus nos oferece é sobre o poder da transformação. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, mas também iniciou um processo de transformação radical na vida de seus discípulos. Antes da ressurreição, os discípulos estavam confusos, temerosos e dispersos. Mas após a ressurreição, eles passaram a ser homens transformados, cheios de coragem e determinação. Essa transformação, meus queridos, não foi apenas uma mudança externa, mas uma transformação interior profunda. Lembre-se de como os discípulos estavam reunidos, com medo, trancados em um quarto, após a morte de Jesus. Eles estavam abalados, desesperados, sem esperança. Mas a ressurreição de Jesus trouxe uma nova esperança. Jesus apareceu a eles e, com sua presença, ele trouxe paz e como coragem. Está escrito em João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Essa palavra de Jesus, "Paz seja convosco", foi um poder transformador. Quando ele disse essas palavras, não era apenas uma saudação comum. Era um cumprimento que tinha o poder de restaurar o espírito dos discípulos, curar suas feridas emocionais e renovar sua fé. Jesus estava dizendo a eles que, apesar de tudo o que eles haviam enfrentado, ele estava ali, em sua ressurreição, pronto para trazer restauração e vida nova. E essa mesma paz, queridos irmãos, é oferecida a nós hoje. A ressurreição de Jesus não só trouxe paz aos discípulos, mas ela é a nossa paz também. Quando estamos enfrentando dificuldades, incertezas ou medos, a presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas nos oferece a paz que o mundo não pode nos dar. Agora, em sua jornada pós-ressurreição, os discípulos de Jesus começaram a experimentar algo mais, uma nova missão. Quando Jesus apareceu a eles, ele não os deixou com uma missão vaga ou sem direção. Ele os comissionou a continuar seu trabalho, levando a mensagem da salvação a todos os povos. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus dá a eles a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui vemos o mandato claro de Jesus para a igreja. A missão que começou com os discípulos após a ressurreição é a mesma missão que Jesus nos dá hoje. Cada cristão é chamado a ser uma testemunha de Cristo, espalhando a mensagem da salvação, batizando e ensinando as pessoas a seguir os mandamentos de Jesus. E é importante observar, queridos irmãos, que essa missão não foi dada aos discípulos apenas como uma responsabilidade, mas como um privilégio. Jesus os capacitou com seu Espírito Santo, garantindo que ele estaria com eles em cada passo da jornada. A grande comissão de Jesus é a base de nossa missão cristã até hoje. Cada vez que compartilhamos a palavra de Deus, cada vez que levamos a luz de Cristo para aqueles ao nosso redor, estamos cumprindo esse mandato. E assim como os discípulos, somos chamados a ser fiéis e ousados em nossa missão. A ressurreição de Jesus nos dá a coragem para ir e fazer discípulos, sabendo que Ele está conosco, nos dando poder e direção. Agora, além da transformação e da missão, há outro aspecto importante que devemos considerar sobre o impacto da ressurreição de Jesus: o papel do Espírito Santo. Após sua ressurreição, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para habitar nos corações de todos os que creem nele. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre."
O Espírito Santo, que foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, foi a presença de Deus em suas vidas, capacitando-os para cumprir a missão dada por Jesus. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, é o nosso Consolador, aquele que nos fortalece, nos ensina e nos guia. Ele é a fonte de nosso poder espiritual e nos ajuda a viver uma vida cristã verdadeira. O Espírito Santo nos dá discernimento para entender a palavra de Deus, nos fortalece nas dificuldades e nos capacita a viver conforme os padrões de Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas." Esse poder do Espírito Santo é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e, portanto, é capaz de nos capacitar a viver de forma transformada, a realizar grandes obras e a fazer discípulos em nome de Cristo. Ele nos dá autoridade espiritual para combater as forças do mal e viver como verdadeiros representantes de Jesus neste mundo. Queridos irmãos, a ressurreição de Jesus é o início de uma transformação que continua em nossas vidas até hoje. Como os discípulos, nós somos chamados a viver em paz, com uma missão clara e com o poder do Espírito Santo. E enquanto vivemos essa missão, sabemos que Cristo está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo. Amados irmãos e irmãs, como é edificante continuar essa jornada juntos, refletindo sobre a vida, os ensinamentos e as transformações que a ressurreição de Jesus trouxe para os discípulos e para a nossa caminhada de fé. Já vimos como a ressurreição de Jesus não apenas trouxe paz, mas também um novo propósito para os discípulos e para cada um de nós. Agora, vamos explorar mais profundamente o impacto da ressurreição no surgimento da Igreja e como ela se tornou um movimento poderoso, fundado sobre o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Após a ressurreição de Jesus, a Igreja primitiva experimentou algo extraordinário. A partir daquele momento, os discípulos passaram a proclamar com ousadia e confiança que Jesus estava vivo. Isso mudou tudo. Eles não mais temiam as autoridades nem a perseguição que estava por vir. A ressurreição de Jesus os fortaleceu e deu a eles uma nova perspectiva de vida. Eles sabiam que a morte já não tinha domínio sobre Jesus e, portanto, não havia mais nada a temer. O que antes era uma simples mensagem de um mestre, agora era a proclamada verdade da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Em Atos, capítulo 4, versículos 33 e 34, lemos: "Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e abundante graça estava sobre todos eles, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam campos ou casas vendiam-nos e traziam o preço do que fora vendido." A ressurreição de Jesus gerou em seus corações uma fé inabalável, que os motivou a viver de maneira radical e generosa. Eles estavam unidos e dispostos a sacrificar tudo para compartilhar a boa notícia da salvação. A ressurreição, queridos irmãos, também trouxe à tona o poder da comunidade cristã. A Igreja, desde seus primeiros dias, foi estabelecida com um forte senso de união e comunhão. Os discípulos não estavam sozinhos em sua missão. Eles estavam juntos, apoiando uns aos outros, orando juntos, partilhando o pão e proclamando o Evangelho. A unidade da Igreja era um reflexo direto da ressurreição de Jesus, pois ele mesmo orou pela unidade de seus seguidores. Em João capítulo 17, versículo 21, ele disse: "Pai, que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." A ressurreição de Jesus não apenas os uniu como discípulos, mas também os uniu a Cristo, criando uma comunidade espiritual e imbatível.
A igreja primitiva foi um exemplo claro de como a ressurreição traz unidade e força para a comunidade cristã. E essa mesma unidade continua a ser um dos pilares da Igreja de Cristo até hoje. Outro aspecto fundamental que a ressurreição de Jesus trouxe foi a expectativa da segunda vinda de Cristo. Ao longo dos evangelhos e nas epístolas dos apóstolos, vemos que os primeiros cristãos viveram com a certeza de que Cristo voltaria. Eles estavam ansiosos pela manifestação final do reino de Deus, onde a morte seria erradicada, o mal seria derrotado e toda a criação seria restaurada. Eles aguardavam com expectativa o cumprimento das promessas de Cristo, de que ele voltaria para buscar os seus e estabelecer o seu reinado eterno. Em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, vemos uma cena poderosa. E dito isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que 2 varões vestidos de branco lhes apareceram, os quais também lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus subiu aos céus diante dos olhos dos discípulos, e a promessa de sua volta foi reafirmada. Essa expectativa da volta de Cristo deve ser uma fonte de esperança e motivação para todos nós. Sabemos que, embora vivamos em um mundo cheio de dificuldades e desafios, temos a certeza de que o Senhor Jesus voltará para nos buscar e nos levar para a eternidade com Ele. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, vemos João, o discípulo amado, clamando: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa expectativa deve nos inspirar a viver de forma fiel e vigilante, aguardando o retorno de Cristo com esperança e prontidão. Além disso, a ressurreição de Jesus também trouxe uma nova aliança, marcada pela presença do Espírito Santo, o Consolador enviado por Cristo. Essa nova aliança não é mais baseada em leis externas, mas em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, guiado pelo Espírito. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, Deus já havia prometido: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo cumpriram essa promessa, pois agora temos a lei de Deus escrita em nossos corações, capacitando-nos a viver segundo a sua vontade. O Espírito Santo foi dado para fortalecer a igreja, para convencê-la do pecado, para guiá-la em toda a verdade e para capacitá-la a cumprir a missão dada por Jesus. Em Atos, capítulo 2, versículo 4, vemos a manifestação do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este foi o início do poder sobrenatural da igreja, que, guiada pelo Espírito Santo, iniciou sua missão de espalhar a mensagem de Cristo por todo o mundo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a garantia de que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele nos capacita a vencer os desafios da vida cristã, a permanecer fiéis em tempos de dificuldade e a cumprir a missão de Deus em nossas vidas. Não estamos sozinhos, queridos irmãos, pois o Espírito Santo nos fortalece e nos guia a cada passo. Em resumo, a ressurreição de Jesus trouxe uma mudança radical, não apenas para os discípulos, mas também para o mundo. Ela deu origem a uma igreja cheia de poder e unidade, com uma missão clara e uma esperança firme na segunda vinda de Cristo. E mais importante, a ressurreição de Jesus nos oferece uma nova vida em Cristo, guiada pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos, portanto, continuar a viver com fé, coragem e esperança,
aguardando com alegria o retorno do nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos em Cristo, é maravilhoso continuar esta jornada com vocês, explorando mais profundamente o que a ressurreição de Jesus significou para a igreja primitiva e, consequentemente, para nós hoje. A cada momento vamos compreendendo mais a fundo o impacto duradouro da ressurreição. No entanto, mesmo com tantas revelações já feitas, o melhor ainda está por vir, pois a ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas uma realidade que impacta diretamente nossas vidas hoje, em nosso cotidiano cristão. Um aspecto fundamental da ressurreição de Jesus foi o chamado à santidade. A ressurreição nos revela não apenas a vitória sobre a morte, mas também a vitória sobre o pecado. Quando Jesus ressuscitou, ele inaugurou uma nova era, em que os que crerem nele seriam chamados a viver uma vida transformada, afastando-se do pecado e se aproximando de Deus. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, lemos: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essas palavras são poderosas, pois nos chamam à santidade de vida. A ressurreição de Jesus não foi apenas um ato de poder divino, mas um convite para cada um de nós viver com integridade, pureza e devoção. Jesus, ao ressuscitar, nos deu a capacidade de viver de maneira diferente, afastando-nos dos desejos e padrões do mundo e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Não podemos viver da mesma maneira de antes, pois a ressurreição de Jesus nos chama para uma nova vida, onde o pecado não tem mais poder sobre nós. Além disso, a ressurreição de Jesus nos coloca diante da necessidade de viver com propósito. Quando Jesus ressuscitou, ele deu aos seus discípulos uma missão clara: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A ressurreição trouxe uma nova direção para as vidas dos discípulos. Eles não estavam mais vivendo para si mesmos, mas para cumprir o propósito divino que lhes foi dado. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa missão não foi limitada aos discípulos daquela época, mas é uma missão que se estende a todos nós. Cada cristão é chamado a ser uma testemunha do poder da ressurreição, espalhando a mensagem de Jesus e fazendo discípulos. A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas um evento que nos chama a viver com propósito, a ser embaixadores do reino de Deus, espalhando a mensagem da salvação e vivendo de maneira digna do nosso chamado. Viver com propósito significa entender que nossa vida tem um significado eterno. Não estamos aqui por acaso, mas fomos criados por Deus com um propósito específico, que é glorificar o seu nome e fazer a sua vontade. Isso nos leva a refletir sobre como estamos utilizando nossas vidas, nossos talentos, nossos recursos e nosso tempo. Estamos vivendo com propósito, como discípulos de Cristo, ou estamos sendo distraídos pelos prazeres temporários deste mundo? A ressurreição de Jesus nos lembra que nossa vida não se resume ao que vemos aqui, mas ao que está por vir. Portanto, devemos viver com um olhar fixo nas coisas eternas, não nas coisas temporais. A ressurreição de Jesus também traz à tona o poder do perdão e da reconciliação. A morte de Cristo na cruz e sua ressurreição nos oferecem o perdão para todos os nossos pecados, mas também nos chamam a perdoar uns aos outros.
Em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ressurreição de Jesus não só nos perdoa, mas também nos oferece uma nova oportunidade para viver em paz com Deus e com o próximo. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos após a sua ressurreição, Ele não os acusou de suas falhas. Ele veio a eles com palavras de perdão e graça. Em João, capítulo 20, versículo 23, Jesus disse: a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. A ressurreição de Jesus não só restaurou nossa relação com Deus, mas também nos chama a restaurar os relacionamentos uns com os outros. O perdão é fundamental para a vida cristã. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Cristo nos perdoou. O perdão não é fácil, mas ele é necessário para a cura emocional e espiritual. A ressurreição de Jesus, que trouxe perdão para os nossos pecados, deve ser a base para a nossa prática de perdão em nossas vidas diárias. A ressurreição de Jesus também nos chama a viver com esperança inabalável. A vitória de Jesus sobre a morte não é apenas uma esperança futura, mas uma esperança presente. Sabemos que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22, o apóstolo Paulo escreve: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Jesus nos garante que a morte não é o fim. A vida eterna é a nossa herança, e isso nos dá a força para enfrentar as dificuldades desta vida com esperança. Muitas vezes, somos tentados a olhar para as circunstâncias temporais e ficamos desanimados, mas a ressurreição de Jesus nos lembra que nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas na promessa de uma vida eterna com Cristo. Isso nos dá coragem para enfrentar as adversidades com confiança, sabendo que nossa vitória já foi conquistada em Cristo. Em resumo, a ressurreição de Jesus traz para as nossas vidas a santidade, o propósito, o perdão, a reconciliação e a esperança. Cada um desses aspectos é um reflexo da transformação que ocorreu na vida dos discípulos e ainda hoje deve ser um reflexo da nossa vida cristã. Ao vivermos em santidade, com propósito, perdoando aos outros e aguardando com esperança a nossa ressurreição, estamos vivendo de acordo com a nova realidade que a ressurreição de Jesus trouxe para este mundo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao final desta jornada maravilhosa e transformadora sobre os eventos que seguiram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo desta reflexão, exploramos como a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas um ponto de virada para todos aqueles que creem, para toda a igreja e principalmente para a nossa vida espiritual pessoal. Jesus não só venceu a morte, mas ele trouxe consigo um novo caminho de vida, esperança e propósito para todos nós. E agora, vamos concluir com uma última, mas poderosa verdade. Na jornada de ressurreição, o mais impactante de tudo é a promessa de que Jesus está vivo. Ele não é um personagem do passado, cujas palavras e atos ficaram para trás. Ele é o Senhor vivo, ativo, que está conosco todos os dias da nossa vida. Como ele mesmo prometeu em Mateus, capítulo 28, versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não se afastou de nós. Ele não se retirou da história. Pelo contrário, ele nos deixou o Espírito Santo para que, pela fé, pudéssemos viver em comunhão direta com ele. Ele habita em nós, como nossos corações se tornam seu templo e seu refúgio. O impacto dessa verdade é enorme. Não estamos sozinhos, nunca mais estaremos sozinhos. Mesmo nas lutas mais difíceis, nos momentos de aflição ou dor, Jesus está conosco.
Ele venceu a morte, e essa vitória é a garantia de que nós também podemos vencer, superar qualquer obstáculo. Não é mais uma questão de quem somos ou o que fizemos, mas de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Ele, o autor e consumador da nossa fé, está ao nosso lado. Mas além de estarmos cientes de sua presença contínua em nossas vidas, devemos também compreender o chamado à missão que a ressurreição de Jesus nos deu. A grande comissão, relatada em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, nos convoca a ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso não é apenas uma ordenança para os apóstolos, mas para todos os cristãos de todos os tempos. A ressurreição de Jesus nos confere um propósito eterno e nos chama a ser parte ativa na missão de Deus no mundo. E esse chamado não é uma responsabilidade leviana. Ele exige que, ao vivermos a vida que Ele nos oferece, compartilhemos essa verdade com o mundo. Não podemos guardar para nós mesmos o maior presente de todos, a salvação. Devemos viver nossa vida cristã de maneira que revele o poder da ressurreição, de forma que, através de nossas palavras, ações e atitudes, outros vejam a glória de Deus e o poder transformador de Cristo. A ressurreição de Jesus nos chama a sermos testemunhas vivas de sua obra redentora. Ao longo da história, grandes homens e mulheres de Deus viveram com essa missão em mente, deixando um legado de fé, coragem e devoção. Seus exemplos nos desafiam a ir além do que podemos imaginar e a viver vidas que refletem a glória de Deus. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus nos envia com poder. Ele nos capacita com o seu Espírito Santo para sermos suas testemunhas no mundo. É importante também refletirmos sobre o grande mistério da ascensão de Jesus. Após passar 40 dias com seus discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus, Jesus ascendeu aos céus diante deles. Em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, está registrado: e dizendo isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que se puseram junto deles 2 varões vestidos de branco, os quais também lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, virá assim como para o céu o vistes ir. A ascensão de Jesus nos ensina que, apesar de ele estar fisicamente ausente, ele reina soberano no céu e intercede por nós junto ao Pai. E a promessa que nos foi dada é de que ele voltará, como vimos na visão de João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, onde ele diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A ascensão de Jesus, longe de ser uma partida final, é o sinal de que ele completou sua obra na terra e agora se prepara para retornar, trazendo consigo a promessa de um reino eterno onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Portanto, a ressurreição de Jesus, com todos os seus desdobramentos, nos lembra de nossa missão, mas também nos lembra da grande promessa que ele nos deixou. Ele voltará para nos buscar e para estabelecer o seu reino de paz. Enquanto aguardamos seu retorno, somos chamados a viver com fé, amor e vigilância, cumprindo o nosso papel de discípulos e embaixadores de Cristo. Hoje, ao refletirmos sobre tudo o que foi dito, nos aproximamos mais da realidade do que significa ser ressuscitado com Cristo. Nossa esperança não é apenas para o futuro, mas para o agora. A ressurreição nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre tudo que nos separa de Deus. Portanto, vivamos como aqueles que sabem que, em Cristo, já somos vitoriosos. Agora,
eu gostaria de convidá-lo a participar conosco de uma oração de consagração e entrega. Feche seus olhos e abra seu coração para o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, agradecemos por tua ressurreição e pela vitória que ela nos proporciona. Senhor, que possamos viver como discípulos fiéis, cheios de propósito e esperança. Que a tua presença seja constante em nossas vidas e que, através de nós, muitos venham a conhecer a tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão ou irmã, se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no canal Orações para Sempre, curtir, comentar e compartilhar com outros. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, agora é o momento. Aceite-o em seu coração e comece uma nova jornada de fé e esperança. Agora, antes de irmos, lembre-se de assistir a outros vídeos incríveis que estarão na tela final. Eles vão ajudá-lo a crescer ainda mais na sua caminhada com Deus. Deus abençoe a todos e que sua paz esteja sempre com vocês. Vamos agora rezar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos.